Tema de hoje: o povo quer um rei. Esse momento acontece quando, por ocasião do fim daquele período tribal, de organização tribal, do sistema tribal daquele povo de Israel, o povo quer se tornar uma nação como todas as outras e pede para se ter um rei. Nós temos no comando, nesse momento, o profeta Samuel, o rei que há de entrar, é o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Eu coloquei de propósito na capa do nosso tema uma bandeira um pouco similar para algumas pessoas. Eu não sei quantos de vocês identificaram que bandeira é essa. Vocês identificaram ou não? Você está vendo a bandeira do Império do Brasil. Você sabia que nós já fomos império? Pois é. O Império do Brasil foi de 1822 até 1889, a capital no Rio de Janeiro. Esta era a bandeira aqui do Império Brasileiro. É apenas uma nota de curiosidade. Eu fiquei pensando, vou falar sobre rei, o que eu vou pôr? Vou botar aqui, já que no Brasil experimentamos isso muitos anos atrás. O povo pede um rei, e Samuel, que era sacerdote, juiz e profeta, começa a advertir o povo do perigo que eles estavam correndo com o pedido que fizeram. Mas eles disseram: nós queremos assim mesmo. Tudo isso está registrado em 1 Samuel, do capítulo 8, do 10 ao 22. Como eu tenho muitos textos longos para ler, eu vou apenas deixar a referência aqui para vocês e narro o que acontece ali. A narrativa é que o povo chega para Samuel e diz: Samuel, nós precisamos de um rei. Nós queremos um Estado que nos defenda. Os povos vizinhos têm nos invadido, nossa nação está desorganizada, nós estamos... Não somos mais aquele povo coeso de antigamente, que em torno da lei do Senhor e da palavra do Senhor, nos amávamos, nos sustentávamos, nos fortalecíamos e lutávamos juntos. Hoje não somos assim, então precisamos de um rei, precisamos de um guerreiro, precisamos de um chefe de exército, precisamos montar uma máquina administrativa. Samuel então começa a alertá-lo: vocês estão sabendo o que vocês estão pedindo? O rei vai ter direito de expropriar, por exemplo, algumas das suas terras. O rei vai ter direito de, por exemplo, pegar os seus filhos para trabalharem de graça para ele. O rei vai precisar montar um exército, e ele vai montar um exército com quem? Com seus filhos. E ele vai poder colocar os seus filhos na frente do exército, não vai poder falar nada, ou seja, seu filho vai morrer. Quando o rei for construir algumas coisas, são seus filhos que vão trabalhar para o rei, e vão trabalhar tudo de graça. É isso mesmo que vocês querem? E eles falam: mas a gente quer, mesmo assim, a gente paga esse preço. E o Samuel, assim, sabe de nada, inocente. O que você está falando? Mas vocês querem? Samuel se revolta com isso, fala com Deus, e Deus fala assim para Samuel: Samuel, dá o que o povo pede. Pode dar para eles o que eles pedem. O caso é um perigo. O perigo é, e o problema é, a necessidade das pessoas em se ter um herói. Herói é coisa de criança, negativamente falando. Negativamente falando. E o nosso querido Brasil é assim na área política. A gente fica esperando o tempo todo um salvador da pátria, e ainda não aprendemos a lição. Entra presidente, sai presidente, a gente fala: agora vai. Entrou a pessoa, sempre acreditando num tal de salvador da pátria. A nossa democracia não é democrática, porque um povo não instruído vai votar em quem? Ele vota no mais bonitão, em vez de votar no mais bem preparado. Nós já fizemos isso. Nós já fizemos.
Se eu quiser dominar um povo, basta eu não dar ensinamento para esse povo, não dar sabedoria, fica mais fácil controlá-los. Eu não sei se você já leu George Orwell. Minha avó, por exemplo, foi quem me introduziu à literatura de George Orwell, quando ela me passou aquele livro A Revolução dos Bichos, para se ler. Um livro muito interessante, muito importante para você ler. Tem um outro livro de George Orwell, chamado 1984, no qual ele prevê o tempo, mais ou menos, do fim, que teria um governador mundial, que era o Grande Irmão, ou Big Brother, daí que vem o nome, que ele olhava tudo e via tudo. E esse Big Brother, esse Grande Irmão, certa vez chega para o seu assistente e fala: já sei o que eu vou fazer para dominar o mundo, que ele já dominava o mundo, né? Para todo esse povo não me desobedecer e me seguir. Eu vou criar uma nova língua. E o assistente dele fica assim, olhando com cara de tacho para ele, dizendo: não estou entendendo, o que isso vai mudar para você controlar o povo? Ele falou: simples, nesse novo idioma que todo mundo vai falar, e será o idioma único no mundo inteiro, não vai haver um vocábulo ou uma expressão para as pessoas falarem de liberdade. Então, como eles vão expressar liberdade se na língua que eles falam não se tem essa expressão? O que isso nos ensina, queridos, é o seguinte: quer controlar um povo, não dê conhecimento. Faça com que as pessoas saibam menos. Isso acontece em empresa, isso acontece em igreja, isso acontece em todas as instâncias do governo. A igreja, por exemplo, você conhece, na história da igreja, na Idade Média, que a Idade Média é chamada de Idade Obscura, era das trevas, porque isso se refere a conhecimento. Então, o que se ensinava? A chave do reino dos céus está na mão da igreja. O líder maioral da igreja, na época, ele tinha assim, ele era quem ligava e desligava a sua alma, se ela ia ou não ia para o céu. Então ele chegava para você, um grande empresário, e diria assim para você: olha, você sabe que eu tenho o direito de levar você para o céu ou não? Então, quer comprar um terreninho lá? Você faz uma contribuição para a igreja, e eu te dou uma carta de indulgência, ou seja, seus pecados estão perdoados, assinado por mim, Papa Anésio. Autorizei você está perdoado completamente. E aí as pessoas contribuíram para aquilo que foi a construção da Catedral de São Pedro, hoje Vaticano. Então, eu acredito que alguns templos hoje foram construídos mais ou menos assim também, com outra levada, né? Não cola mais essa. Então fica aquela assim, né? Assim, aquela coisa: se você não der, o diabo vai se andar na tua vida. Você quer isso? Não quero. Então dê o dinheiro. A pessoa dá e se constrói o templo também. Então, eu acredito que alguns fazem isso hoje ainda. A ignorância, ela permite esse domínio. Na área política, por que não se investe tanto em educação? Educação, eu me refiro formação. Boa parte do povo não estuda. Só se informa através da televisão, ou daquela, estou sendo irônico, tá? Daquela riqueza cultural que são os posts de Facebook, não é? Aquela coisa rica, cheia de informação confiável, não é? 2018 vamos ter eleição aqui no Brasil, e quem vai ganhar? Eu já te falo quem vai ganhar. O que tiver a melhor campanha publicitária, claro. Tem sido assim desde as primeiras eleições diretas que nós tivemos. E também quem souber fazer o melhor jogo na reta final, para denigrir, para deixar a opinião pública contrária àquele outro candidato. Então, vale falar mentira, vale exagerar. Se você votar nesse candidato, ele vai acabar com o Bolsa Família, e a pessoa desesperada, que não sabe sobreviver sem aquilo, vota no outro, que o outro garantiu que vai dar. Se você votar nesse candidato, o comunismo vai entrar no Brasil e vão mudar a cor da nossa bandeira para vermelho, e tem gente que acredita nisso. Se você votar nesse outro, o Brasil vai ter um neoliberalismo terrível, que vai aumentar a nossa pobreza. A pessoa não sabe o que é neoliberalismo terrível, mas ele não vai votar com medo daquilo, não é?
E é interessante como o desconhecimento chega em tantos os lugares. Olha, eu estava numa reunião de pastores, gente assim, que na minha opinião deveria ser pessoas estudadas, que sabem do que faz. Estavam fazendo uma carta e assim, jogaram para mim, não, para você entrar com a gente nessa carta, é um manifesto. Falei, deixa eu ver esse manifesto. E aí no manifesto tinha alguma coisa assim, porque nós somos capitalistas e não somos comunistas. Eu falei, vocês são loucos? O que vocês estão falando? Que isso? Não, mas é porque o comunismo... Eu falei, querido, o comunismo é do diabo e o capitalismo também. Um é o chifre e o outro é o rabo do capeta. É isso. Nós somos do reino de Deus, meu querido. Nós não somos nem comunistas, nem capitalistas, nós somos do reino de Deus. O reino de Deus lida com a justiça. Nós queremos coisa correta, transparente, justa, verdade. É isso que nós somos. Essa é a nossa política. É isso que nós somos. Eu sou contra a corrupção, contra julgamentos errados e comprados, sou contra a opressão do pobre. E sou a favor que as pessoas conheçam, que saibam, que possam conversar. Já dizia aquele nobre político, Odorico Paraguaçu, a ignorância é que atravanca o progresso. Já dizia. Ainda falando de heróis, na propaganda política, o que se parecer mais como herói é o que vai levar. O povo quer um herói. É isso que eu quis dizer com o povo pede um rei. É isso. O pior é que os políticos nossos acham que são heróis. O pior é que eles acham. Alguns acreditam. Acreditam mesmo. Eu me lembro de um que assim me parecia problemas mentais, porque ele havia sido tirado do seu poder, mas ele continuava sentando numa cadeira, como se fosse presidente, ainda olhava para a câmera e falava, meu povo! E ele se sentia ainda daquela forma. Eclesiastes capítulo 4, um livro de sabedoria na Bíblia Sagrada, tem um texto, esses textos de sabedoria eu acho assim, maravilhosos, riquíssimos e eternos, porque escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Se for uma outra redação dele, posterior, então ela é de 400 antes de Cristo, mas é muito tempo antes da gente e ainda parece que está falando do Brasil. Eclesiastes 4,13, acompanha o texto comigo, diz assim, melhor é um jovem pobre e sábio, do que um rei idoso e tolo, que já não aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebia que ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol, seguiu o jovem, o sucessor do rei. Pausa. Ele vem contando o seguinte, como nós sempre queremos um herói. Então tem um rei, nós já se acostumamos com ele, e daqui a pouco surge um jovem. É um jovem, fala, ele é carismático, ele veio da pobreza, agora ele era trabalhador, e agora está, sabe, surgindo, e todo mundo, uau, é o cara, é o nosso Messias, né? É o nosso libertador, é o homem que vai mudar o Brasil. E todo mundo começa a desfocar do rei, agora o cara é o jovem. E o jovem então assume o trono e toma o lugar do rei. Continua o texto. Percebi que ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. E termina dizendo, isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Os mesmos que choraram emocionados na posse do presidente, são os mesmos que saem chutando tudo, dizendo fora. Foi assim em todos os nossos governos aqui no Brasil, todos os nossos governos de eleições diretas, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Collor de Mello, Itamar Franco, José Sarney, e o único que ninguém tem nada o que falar foi Tancredo Neves, porque morreu antes de assumir.
O que o texto está dizendo é que nós somos tolos por agir assim. Tem gente que fica brigando por política, fazendo-se inimizades, sobe nas tamancas para falar veementemente, politicamente, defende tudo mais, e depois de 4 anos tem que ficar se explicando por que mudou de ideia, que já está indo agora atrás de um outro jovem pobre, sabe, que surgiu no país, porque aquele já não serve mais. Basta você ver candidatos que brigam e se esbravejam em época de campanha, um só faltando xingar a mãe do outro, de vez em quando xinga, já teve para aqui, por perto, gente falando mal da mãe do outro, inclusive e tal, e depois, de mão dada. Você vê fotos, vê tudo, um apoiando o outro. É tudo igual. Me permita, farinha do mesmo saco. Pronto, falei. Hashtag. Qual é o nosso erro? Não são os políticos que têm que mudar para mudar a nação. É o povo que precisa mudar para mudar a política. O que vai mudar a política é a mudança nossa, do povo. Os políticos que estão lá são nossa representatividade. Foi gente que nós elegemos. Quando vai surgir candidato novo, cada hora é uma lorota nova que surge. Vocês já viram? Como que o povo acredita em mentira? Vou falar só das mentiras no meio evangélico, tá? Não vou falar dos da mídia, vou falar daqueles que rolam no meio de igreja, em Facebook de crente. Orkut de crente, tempos atrás, né? Na época do Fernando Henrique, falava que o cara era ateu e que ia liberar maconha, que tinha que ser contra. Contra o Lula, dizia que ele ia fechar as igrejas. Aliás, tinha até gravação sobre isso, falando. Contra Dilma, falava que o vice dela era satanista. E agora o vice está no poder. Eu quero ver aqueles camaradas, aliás, já vi camarada que bravejou dizendo que o cara é satanista e agora está orando por ele. Cada uma, gente. Cada uma. O atual presidente em exercício, o cara é católico. Ele é de uma ala da igreja católica, chamada Católica Maronita, que é uma igreja predominante lá no Líbano, porque os pais dele são de família libanesa. Então, não tem nada de satanista nisso. Nós podemos mudar nossa nação? Sim, mas sem milagre, sem salvador da pátria. Tem que ser um movimento que surja do povo, que mude o povo, e que a gente mude a nossa cabeça primeiro. E isso vem através do quê? De educação, de ensino. Por isso, até a igreja, ela tem agora que ter esse papel de ensinar, de doutrinar o povo, de ensinar a verdade, a justiça, a retidão e o juízo. Nessa transição de 1 Samuel 8, de 10 a 22, Samuel está alertando o povo dos perigos do que eles estavam pedindo. Ele alerta para o povo não se tornar um joguete nas mãos de quem estiver no poder. Samuel está dizendo, não sejam manipulados, continuem livres. O que Samuel está dizendo é o seguinte, Israel nasceu como uma nação livre. Nós éramos escravos no Egito e Deus nos deu uma terra para sermos livres. Nós temos uma terra de liberdade. Então não permitam que esse rei que vocês estão querendo colocar, tirem essa liberdade de vocês. Samuel alerta o povo que o povo tinha que arcar com os gastos de manutenção desta imensa máquina do Estado. Mas Samuel, ao mesmo tempo, ele não abandonou tudo, ele estaria ali, lembrando o governo, que essa é a função dos profetas, de que aquele tributo que o povo iria pagar, os impostos que o povo iria pagar, deveria se retornar em benefícios para o povo. O povo sustentaria a classe governamental, mas essa teria que defender o povo do inimigo e ajudar o povo nas suas estruturas básicas. O que os séculos seguintes vão mostrar
é que essa visão, entre aspas, retrógrada de Samuel estava correta. O sistema político oprimiu o povo e o poder econômico na mão do governo explorou o povo. Essa é a história de Israel e essa é a história de muitas nações que ainda não aprenderam a estabelecer a verdade, a liberdade, a justiça e o juízo. Então, a Bíblia Sagrada tem duas versões que, quando os compiladores foram reunir os escritos da época de Samuel, lidaram com dois escritos, um defendendo a monarquia e um contrário à monarquia. E sabiamente aqueles homens que organizaram esse texto deixaram os dois na Bíblia Sagrada. Eu acho legal isso. 1 Samuel 8 e o outro texto é 1 Samuel, capítulo 9 e 10. Esses textos, é interessante a contraposição entre os dois, e alguém fala, mas por que tem isso na Bíblia Sagrada? Um contra a monarquia e um a favor. Exatamente, porque a sabedoria está no equilíbrio. Esse era o princípio que eles tinham aprendido lá atrás. A sabedoria está no equilíbrio. Todo desequilíbrio é ruim, é doentio. Unindo os dois relatos, nós concluímos o seguinte, estou juntando os dois relatos de Samuel, um contra a monarquia e um a favor da monarquia. Primeiro, o poder político centralizado pode ser um mal, mas pode ser necessário. Ou seja, ele é um mal necessário. O poder político centralizado pode explorar e oprimir o povo, mas pode ser um instrumento de Deus também para salvar o povo. Quais são os sinais de um mau governo nas Escrituras Sagradas? Quando esse governo usa o poder para servir a si próprios. Você vai ver os profetas profetizando contra alguns reis, em que a nação está empobrecendo, a nação está com dificuldades financeiras, e o rei está simplesmente aumentando o seu palácio, construindo um novo palácio e gastando dinheiro público nele mesmo. Sinais de um bom governo nas Escrituras Sagradas é quando ele usa o poder, mas para servir o povo. Tivemos alguns reis assim na Bíblia Sagrada, Davi é um deles, que mais adiante nós vamos estudar. Você vai ver isso em Davi, vai ver em Ezequias, vai ver em Josias, homens que andaram segundo o coração de Deus, que mesmo com o poder nas mãos, serviram o povo. Eu lhe pergunto, trazendo aqui para nós, preste bem atenção, quais políticos você conhece que não enriqueceram depois de entrar na política? Jogando aberto com vocês, eu conheço. Alguns até muito públicos por aí, que está na mídia e tudo mais, você tem que observar. Existe. É raro, mas eu te digo, existe. Quem continua com o mesmo patrimônio? De repente o cara já era rico, mas continua com o mesmo patrimônio? Esses que não alteraram, que não ganharam dinheiro com a vida pública, não abusaram da vida pública, do dinheiro que passou pelas suas mãos e pelas benesses ao seu redor, votem nesses, que você analisou. E os políticos que enriqueceram, não vote mais, tire-os de lá. Não dê o seu voto para gente assim. Deus deixou tudo isso registrado nas Escrituras, da Bíblia Sagrada, para a gente saber como é que é um governo segundo a orientação de Deus. É interessante notar como é que Samuel era governo. Samuel regia a nação. Só que ele regia a nação num sistema tribal. As famílias se reuniam, faziam suas decisões e tudo mais. Somente aquelas causas em que não sabiam chegar a uma conclusão, ele se reunia com os anciãos e ali julgava as questões do povo. Só isso. E ele não ganhava nada por isso. Era um voluntário, vamos dizer assim. O povo simplesmente gostava dele. Era isso. Esse foi Samuel. Olha o fim do governo de Samuel, o discurso final dele, que eu li aqui domingo passado, mas agora estou lendo dentro de um outro contexto. 1 Samuel 12, de 1 a 4. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora, vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora, e aqui estou. Se tomei algum boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno,
fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido, do rei. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel serviu a Deus do começo ao fim. Entenda que a minha expressão é que Deus nos dê gente de bem, séria com Deus e que sirva o Senhor dessa maneira como esse homem serviu. Aqui não é só um relato sobre a vida de Samuel, pessoal, também aqui é um relato sobre todo aquele sistema tribal que havia, no qual o povo não foi explorado e não foi oprimido. Vai entrar um novo sistema político. E quais são os perigos desse novo sistema político? Isso serve para nós também. Os perigos dos sistemas políticos são, primeiro deles, querer controlar tudo. É isso que nós chamamos de absolutismo. Na nossa democracia, nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse é o nosso tripé para equilibrar a nossa nação. Qual é a função de cada um deles? Por exemplo, você vota em vereador esse ano. Eu te pergunto, você sabe o que faz um vereador? Qual é a função dele? Você vota para prefeito, qual que é a função do prefeito? Quando você vota para deputado estadual, qual é a função dele? Para governador, qual é a função dele? Deputado federal, qual é a função dele? Presidente da república, qual é a função dele? Tem gente que vota no presidente como quem está escolhendo um rei. Estou votando e o cara vai mandar e vai fazer o que ele quiser. E não é assim, nós temos 3 poderes iguais. A função do prefeito da cidade, ou do governador do estado, ou do presidente da república, é aquela função do síndico do seu prédio, ou do condomínio. A função do síndico é isso: vistoriar e organizar para que tudo seja feito. Executivo, execução das coisas. Que tudo seja feito. O povo contribuiu, o povo pagou o imposto, agora nós temos que consertar as coisas, temos que fazer tudo. Qual é a função do vereador, ou do deputado estadual, na instância estadual, ou do deputado federal, na instância federal? Fiscalizar a conta do governo. O governo está gastando certo? Não está gastando, tira, corta, legisla sobre o assunto, coloque leis e regras que oriente como que se deve gastar o dinheiro público. Agora, por favor, não vai cair naquela, que tem uma coisa que eu tenho bronca, é esse negócio de às vezes estar andando pela cidade e ver assim: agradecemos o vereador fulano de tal pelo asfalto da rua. Fala, com o meu dinheiro que ele fez com o dinheiro dele? Se fez, eu vou lá, assina embaixo. Obrigado mesmo, cara, obrigado. Ah, mas ele que fez o pedido, não fez mais do que obrigação, é pago para isso. É pago para isso. Eu nunca vi ninguém colocando assim uma faixa na rua: agradeça ao carteiro pela carta que me entregou. E olha que é um serviço, o serviço do carteiro é um serviço difícil, gente. O cara anda pra caramba, sol, chuva, está lá, parabéns aos carteiros, não é? Mas nunca vi ninguém fazer isso para eles. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que você votou para vereador? Vamos pegar vereador que faz 4 anos que você não vota. 3 anos e meio que você não vota. Alguns de vocês nem lembram. Não é? Pois é. Você vai reclamar agora? Tome. Então, nós precisamos também fiscalizar as pessoas em quem nós elegemos. Vai procurar conhecer a vida, vai procurar se informar. Isso demanda a gente esforço. Toma cuidado. Em quem você votou? Você está votando o cara para quê? Para que você está colocando o cara lá? Para fiscalizar a conta do governo. Então o cara tem que, no mínimo, entender de 2 coisas. Ele tem que entender ou de contabilidade, ele tem que entender de conta, ou ele tem que entender de lei. E de preferência das 2 coisas. Aí você vota num cara que não entende de conta, não entende de lei, não sabe nem escrever. E você vota de zoeira. Está de brincation comigo. Depois vai reclamar do governo. Você está entendendo que o que está lá é reflexo nosso? Nós temos que nos organizar nisso. Existem candidatos e partidos também que não entram na eleição
para concorrer à eleição. Eles entram para ganhar alguns votos e depois vender os votos no segundo turno. São partido de aluguel, são candidatos de aluguel. Não vota nesses indivíduos. Vende voto para apoiar um possível segundo turno, vende a quê? Vende a troco de uma secretaria que os possibilitará mexer com bastante dinheiro para pagar as contas do que gastaram na eleição e certamente com certo lucro em cima. Porque se candidatura só desse dívida, eles iam sair do mercado. Como continua, está sempre aí concorrendo sem nunca ganhar, é porque deve dar dinheiro, né? Gente, não vamos ser bobo. É isso que acontece, só que a gente que alimenta isso com os nossos votos. O judiciário está aí para dar veredito, para dar legalidade daquilo que é feito pelos outros dois poderes e deve ser muito respeitado por isso. O absolutismo é quando na gana pelo poder, os políticos assumem, tomam posse, influenciam, controlam outros poderes que deveriam estar ali para lhes dar equilíbrio. É o caso do Antigo Testamento, quando o rei queria controlar o profeta. O profeta era o outro lado do rei. O profeta era o cara que equilibrava o rei. A religião em Israel equilibrava o poder do governo, porque ela denunciava, ela tinha mais popularidade do que o governo, então ela denunciava. No caso de Saul aconteceu isso. O texto está em 1 Samuel 13, de 1 a 15, novamente vou narrar a história para poupar o nosso tempo de leitura, você lê em casa. Na história surgiu uma guerra contra os filisteus, e os filisteus se armaram contra Saul. Na verdade, Saul que provocou aquela guerra para ganhar um pouco mais de popularidade com o povo. Samuel já não deve ter gostado disso. Mas foi Saul quem foi lá e invadiu uma base dos filisteus e avisou Israel todo, se junta comigo que vai ter retaliação. Mas foi ele que provocou. E aí então começa a surgir uma guerra, assim o burbúrio, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. Mas ninguém saía para a guerra sem a bênção de Deus, que era dada pelo sacerdote. E o sacerdote não vinha. Quem era o sacerdote? Samuel. Samuel não foi. E demorou para ir, Aí os soldados começaram a ficar com medo. Sem bênção de Deus eu não vou não, eu vou morrer. E começaram a cair fora. O Saul começou a ficar apavorado. Sabe o que o Saul fez? Me dá uma estola sacerdotal, a roupa. Botou a estola sacerdotal, foi lá, ofereceu sacrifício e tal, como se ele fosse sacerdote, e abençoou e falou, agora está todo mundo abençoado. Está no maior cultão, sem ele ser chamado para ser pregador, vamos chamar assim, né? Ser mais ou menos isso. O Saul oficiando aquilo sem ser oficiante para isso, porque ele era rei, ele não era sacerdote. Chega Samuel bem nessa hora. E o Samuel chega assim já perguntando, eu estou escutando um barulho de boi e tudo mais, o que está acontecendo? Sabe o que é, Samuel? Deve ter gaguejado ali na hora, né? É que você não vinha, então, e o povo precisava ser abençoado, então eu fiz um cultão aqui e tal, eu abençoei. Saul ultrapassou suas funções, se sentiu no direito de assumir uma função sacerdotal que não lhe era devida. E Deus o condenou por isso. Um dos grandes perigos do poder político é quando ele quer controlar tudo e assumir outras funções que não são a dele, querendo dar a última palavra sobre tudo. É o problema atual no nosso país sobre o poder executivo em todas as três instâncias. Seja prefeito, seja governador, ou seja presidente da República, quer controlar a Câmara dos Deputados, ou a Câmara dos Vereadores, ou o Congresso Nacional, para que seja subalterno deles e vote o que eles querem que aconteça, como se fossem reis. Esse é um problema. Saul, quando ele assumiu o poder religioso, a função de sacerdote que não lhe era devida, ele quis usar Deus ao seu serviço para se assegurar no poder. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando a religião se vende ao poder, ou se deixa ser usada a favor de benefícios políticos, a Bíblia, sabe como é que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama essa igreja de prostituta. E isso não é palavra minha, não. Quem me dera que fosse minha, mas não é minha. Tem um cara melhor do que eu falando isso. Um profeta chamado João, que escreveu o texto de Apocalipse. Apocalipse 17 fala da grande prostituta que com ela se prostituíram os reis, os ricos e tudo mais, chama de grande prostituta. A função da religião lá naquele tempo era lembrar esse regime monárquico que ele deveria se parecer com justiça e igualdade com o que eles vinham praticando naquele regime tribal.
Mas quando a religião se vende para o fim político, ela se torna uma prostituta. Qual é a função do profeta? Na prática, a função do profeta, no nosso caso, a função da igreja, da religião, é criticar qualquer tipo de regime ou estrutura que pretenda se absolutizar, que tenta controlar tudo. A igreja, ela tem que ficar sempre de fora para poder fazer isso. Como João Batista era profeta, o que ele fazia? Ele ficava no deserto. Por quê? Fora do sistema, para poder falar contra. Ele não tem rabo preso com nada. Agora, a igreja que se envolve com a política é prostituta. É prostituta. Então, a função da igreja ela é criticar a máquina governamental que gasta o dinheiro para se beneficiar e não para melhorar a vida do povo. Qualquer corrupto tem que ser denunciado. Qualquer corrupto tem que ser exposto. Qualquer corrupto precisa ser acusado. E a igreja precisa ser esse instrumento, como os profetas eram no Antigo Testamento, de denúncia dessas coisas. Uma outra área, a cobiça. Esse é um outro perigo do sistema político. O profeta contra a cobiça, ele deve se levantar contra toda tentativa de usar o poder para se enriquecer. Deve se levantar quando o poder é usado para beneficiar somente uma classe privilegiada. Naqueles tempos bárbaros, da época que está sendo escrito o texto da Bíblia Sagrada, nos choca muito porque não tem a ver com a nossa cultura, gente. Lá fala de guerra, e guerra é uma coisa chocante para nós. A guerra fazia parte da vida de uma nação, existia algo chamado a lei do extermínio, que deveria ser praticado nas guerras. Vencia-se a guerra, então tinha que exterminar totalmente o outro povo, é uma coisa horrenda para nós. Mas a explicação disso é que ali era uma questão religiosa, cultural e política. Por exemplo, os motivos era evitar contaminação religiosa, cultural e política, porque o sistema religioso deles era o que dava equilíbrio para a nação. Se você permitisse que outra religião contaminasse a religião daquela nação, o sistema cairia e ruiria tudo. Os cananeus usaram dessa estratégia para derrotar Israel. Balaque, por exemplo, depois de várias tentativas de invadir Israel e sendo derrotado, ele tentou subornar um profeta chamado Balaão, dizendo assim para ele: profetiza contra Israel, amaldiçoa, porque aí a gente consegue entrar. E o Balaão não conseguiu amaldiçoar. Tanto que ele estendeu a mão e falou: sobre tua tenda Israel não vale encantamento. Não dá, ele virou para o cara e falou: nem se me dando dinheiro, eu não consigo amaldiçoar esse povo, não dá. Agora, tem um negocinho aqui. O Deus desse povo não admite mistura, não admite perversidade e tudo mais. Então faz o seguinte: pega as melhores mulheres do seu povo, aquelas mais bonitas, mistura no meio do povo de Israel, esse povo vai pecar, o Deus deles vai ficar chateado, vai tirar a bênção, aí você invade. Olha que estratégia maligna desse indivíduo chamado Balaão, que era profeta e que morre, diz a Bíblia, sendo conhecido como feiticeiro. Essa perversão estragaria a nação. Uma das recomendações quando se invadia uma outra nação também era exterminar inclusive o gado. O motivo disso é para que ninguém fizesse guerra com a intenção de enriquecer. Ó, tem uma naçãozinha aqui do lado, eles são bem fraquinhos, mas tem um gado, hein? Gado vale dinheiro, hein? Vamos guerrear contra eles para a gente ficar com a riqueza deles? Então, para evitar isso, é o seguinte: se teve guerra, então destrói tudo. O que Saul faz? Ele vence a guerra e poupa os rebanhos, para se enriquecer, aumentar o dinheiro. Coloca, inclusive, uma capa piedosa, falando: não, era para pegar alguns bois para fazer um culto para Deus. Vamos fazer um culto para Deus com dinheiro de corrupção. Chegou Samuel, de novo, pegou Saul no pulo. E aí Samuel fala assim para Saul, 1 Samuel 15, 22, 23, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? E eles falavam: o que adianta esse culto aí, ô Saul? Esse culto todo chiquetoso aí, com os melhores bois possíveis para oferecer para Deus, sendo que Deus falou que era para acabar com tudo? Que culto é esse, ô Saul?
Que templo lindo é esse com dinheiro de corrupção? Você acha que Deus quer um negócio desse? A obediência é melhor do que o sacrifício, disse Samuel. E a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul foi rejeitado por Deus, mas continuou no governo. E às vezes a gente pergunta, por que Deus não tira um indivíduo desse? A gente vê algumas pessoas aqui, assim, tão corruptas, né, no governo, e a gente fala, mas por que Deus não tira? Talvez porque não tem ninguém melhor ainda para colocar. Por que tanta corrupção no nosso país? Porque lá estão os que o povo achou que eram os melhores. Por isso que eles estão lá. A lição que fica de Samuel para nós é que o mais importante não é esse culto externo a Deus, mas uma obediência de coração a Deus. E aqui que eu venho com a minha lição de hoje, de modo muito rápido, eu quero trazer uma lição prática aqui para a minha vida e para a sua. Porque Saul, diversas vezes foi avisado por Deus de coisas que ele tinha que mudar na vida dele, e ele não mudou. Ele foi deixando. Tem um momento da vida de Saul que ele se arrepende. Não, Samuel, por favor, não. E Samuel falou, chegou, acabou. Não dá mais, acabou. Até tem uma frase assim de Samuel, Deus achou alguém que é melhor do que você. Você está fora. Trazendo agora só para a nossa vida pessoal, é melhor a gente começar a fazer uma lava-jato na nossa vida. Tem um monte de coisa na nossa vida, algumas decisões que precisamos tomar, que se não tomarmos e formos protelando, elas vão ficando pior. Aliás, eu me refiro às pequenas decisões, não grandes. Porque pequenas decisões podem fazer uma grande diferença e tornar a nossa vida mais leve, mais agradável. Às vezes abandonar um hábito ruim, você tem um hábito que sempre te dá problema, cara, muda hoje. Ontem já foi, amanhã você não sabe nem se vai estar vivo, você só tem hoje para fazer alguma coisa, muda agora. Você é um cara estourado, para de ser. Você é chato, deixa de ser. Você perturba o pessoal na tua casa, para de ser dessa maneira. Você está com algum hábito alimentar que está estragando a tua saúde, corta hoje, corta isso. Você tem algum hábito que está estragando a sua saúde? Para agora. Você tem vício? Meu caro, para, antes que você morra. Para. Tem relacionamento que está estragando a tua vida? Corta esse relacionamento. São pequenas decisões que podem fazer uma grande diferença na nossa vida. E algumas vezes é desconfortável se tomar a decisão correta. Mas este é o sofrimento de se fazer a vontade de Deus. Você sabia que às vezes nós fazemos a vontade de Deus e sofremos por fazer a vontade de Deus? 1 Pedro 4,19 diz assim, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida no seu fiel Criador. Note, há um sofrimento de acordo com a vontade de Deus. Há um sofrimento de acordo com a vontade de Deus. Como eu já disse, algumas vezes é desconfortável tomar-se a decisão correta, mas é um sofrimento por se fazer a vontade de Deus. Nós precisamos confiar de que Deus tem o melhor para nós. Às vezes é desconfortável a gente tomar a decisão correta, engolir aquilo que você ia fazer, perdoar alguém que te machucou, se afastar de um relacionamento que está estragando a sua vida. Quando Deus te pede isso, não é que Ele queira tirar algo de nós e tornar a nossa vida chata. Deus não é chato. Deus está interessado em colocar algo novo, muito melhor. No entanto, você precisa remover aquilo que está tomando o lugar do novo na sua vida. Ele está tirando você de uma direção para te levar para uma direção melhor. Tem coisas boas te aguardando, mas só depois que você tomar as decisões que você precisa tomar. Abrir mão da velha maneira de agir, começar a lançar mão de uma nova maneira de agir. Se você
continuar na mesma direção, o mundo é redondo, você vai terminar no mesmo lugar. Vamos pensar profissionalmente. Ou você estuda, faz curso novo, ou você melhora, ou você se aprimora, ou você vai ficar parado. Não vai, entende? Se você não vai mudar a sua vida se continuar fazendo tudo do mesmo modo que você fazia antes. Se você continuar fazendo tudo do modo que você fazia antes, você só vai dar continuidade, inclusive aos problemas. Então, vai mudar, vai conhecer gente nova, porque se sua agenda está cheia com aqueles que só te sugam e te atrapalham o tempo todo, não tem tempo para você conhecer gente nova na sua vida. Ouçam-me, solteiros. Ouçam-me. Tem gente que passa aí enroscada em namoro 6, 7 anos, para depois levar um pé no traseiro. E aí fica aí, ai, pastor, ora por mim. Oro, querido, oro. Deus, faz esse indivíduo me ouvir. Falei tantas vezes para o indivíduo, não escuta. Você não vai experimentar novos ares se ficar respirando sempre os mesmos problemas. Então, deixe-se ser corrigido. Para de murmurar, isso só está atrapalhando o seu crescimento. Deus, ele tentou corrigir o povo de Israel. Eles poderiam, por exemplo, vamos voltar lá na época de Moisés, eles poderiam ter feito sua travessia em pouco tempo, ali no deserto, mas levaram 40 anos. O que os fez demorar tanto? Reclamaram, desobedeceram, murmuraram e um monte de coisa. Olha o texto, Êxodo 16, 2 e 3, diz assim: ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor se o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lá no Egito, nós podíamos pelo menos nos sentar, comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Meu Deus, lá no Egito eles eram escravos, estavam sendo mortos na base da chibatada. Isso era melhor? Levaram 40 anos numa travessia que duraria tão pouco tempo. Foi essa atitude deles que os fez demorar muito. Murmuraram, reclamaram, desobedeceram. Note, é o acúmulo de pequenas coisas ruins que atrapalha a vida da gente. Às vezes a gente está querendo, igual eu falei assim, a gente quer um herói. Vamos trazer isso para a nossa vida? Às vezes nós estamos querendo tomar aquela decisão que vai mudar toda a nossa vida, não é? Querido, não existe mágica. Mágica é truque. Mágica chama-se ilusionismo. Isso é mágica. O que existe sim, são diversas pequenas decisões que você toma e a somatória dessas decisões mudam a sua vida. Da mesma forma, é o acúmulo de pequenas coisas ruins que astravanca o nosso progresso, né? Que atrapalha a vida da gente. Então, querido, volto a falar com você aquela mesma expressão que já lhes disse aqui outras vezes: se livre de todo o peso. Sua mochila está pesada, você precisa se livrar de alguns pesos. Então, você precisa não fugir das decisões que você precisa tomar, porque quando você foge dessas decisões, você só piora o problema. Tudo aquilo que você não confronta, você não pode vencer. Você só pode vencer as coisas que você enfrenta, as coisas que você fala: não, eu vou dar um jeito nisso aqui, e vou dar hoje. E, gente, é coisa às vezes simples, como, por exemplo, fazer uma faxina em casa, no teu quarto. Tem uma hora que você vai lá, chega, eu vou resolver isso aqui. Aí, a hora que você está fazendo a faxina, aquele documento, tá? Pois é. Aí você encontra as coisas, aí você se organiza melhor. Agora, eu preciso te alertar de uma coisa. Existe algo no mundo dos negócios chamado timing. Timing é a palavra tempo, vamos colocar assim, tempo certo. O que é o timing? O timing é o seguinte: há um tempo certo para você tomar uma decisão. Assim, é agora, esse é o momento da decisão. Cara, passou esse tempo, você perde. Timing é aquele negócio de oportunidade que quando chega é pegar ou largar, não podemos deixar passar. Então, eu estou trazendo isso agora para dentro do que eu estou te falando. Há um tempo que é como se Deus
te desse o combustível necessário para você fazer o que você tem que fazer. Mas se você protela, perde-se esse tempo, o combustível acaba e aquele poder se esvai. Poucas semanas depois, você já não tem mais aquela mesma determinação, aquela força, e as grandes oportunidades escapam da vida da gente assim, pelos dedos, como areia caindo. Você perdeu o seu momento de poder. Sim, por misericórdia, Deus pode te dar um outro momento, mas você vem numa reunião como essa, recebe fé, Deus falou com você, alguns de vocês já vieram aqui à frente num apelo dizendo que estão enfrentando um problema e estão acreditando que Deus pode dar a solução. Ele está mostrando, falou, olha, não vou fazer mágica na tua vida, são diversas coisas e resoluções que você precisa tomar na sua vida para se equilibrar. É igual a nossa nação, trocou de governo, vai mudar tudo. Meu irmão, é diversas coisas que tem que mudar, leva uns 10 anos para a gente recuperar o buraco econômico que nós entramos. Não espere milagre não, não existe milagre. Na sua vida também não tem milagre. Vida financeira, você está esperando milagre na tua vida financeira? Não, eu quero conseguir aquele emprego do sonho que eu vou ganhar 10 vezes mais. Daqui a 5 anos você está endividado com aquelas 10 vezes mais que você ganhava. Você não mudou a cabeça. Não mudou a cabeça. Então você vem para uma reunião como essa, sai daqui assim incomodado, você ouve palavras que você sabe são profecias para você. Me sinto hoje falando como um profeta para a tua vida, de coisas que você tem que mudar na tua vida. Você sai daqui impactado, cheio de fé. Esse é o momento de você fazer algo. Hoje você recebeu combustível para isso. É seu tempo, não pode perder. Levante mais cedo amanhã, vai orar, busque inspiração de Deus para resolver seus problemas. Anote, faça uma lista. Vou resolver um por um desses daqui e vá, resolva. Se você deixar passar, daqui a 5 anos nós estamos tratando do mesmo assunto com você de novo. Quanto mais tempo esperamos, mais difícil se tornam os problemas para se resolver. O juro fica maior se você demora para pagar. Aquela conversinha que você tinha que ter com alguém, agora já tem mais assunto, já está mais complicada para ter agora, porque você demorou para conversar. O preço daquele pagamento já não é mais o mesmo, tem correção em cima. Tudo que demora, piora. Há um pequeno sofrimento na obediência. A dor da obediência, dói, a dor da obediência, ela é temporária. Mas a dor da desobediência, ela é permanente. Então é melhor sofrer um pouco, mas resolver. Que tal você orar assim, Deus, tem algo que eu preciso mudar? Você tem coragem de chegar para Deus assim e falar, Deus, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Quais coisas eu posso começar a fazer melhor do que eu já fazia antes? O que eu posso melhorar? Deus, Ele não requer que sejamos perfeitos. O que Ele nos pede é que nós continuemos tentando, dando alguns passos para melhorar. Lembre-se, tudo aquilo que você não confronta, você não pode vencer. Algumas coisas você tem que confrontar sim, para você poder vencer. É interessante que a gente vai sendo treinado para isso. Isso se chama maturidade. Conforme você começa a praticar isso na sua vida, falar, quer saber uma coisa, vou resolver esse problema hoje, amanhã vou resolver isso, vou resolver. Tem um momento que a próxima vez vai ser mais fácil você resolver essas coisas. Você fica mais rápido para liberar a sua vida. Você vai notar que a vida fica mais leve, fica mais gostosa, e você não vai querer voltar para aquela vida pesada de escravatura que você tinha antes. Livre-se de tudo que te atrapalha. Hebreus 12:1, já citei isso há poucos domingos atrás. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Amém? Vamos falar juntos? Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. A versão de Almeida fala, desembaraçando de todo o peso que está amarrado no teu calcanhar. Desenrosque a vida. Se você quer correr, precisa se desfazer das coisas que estão impedindo você de correr. Eu quero terminar, quero convidar você para ficar em pé comigo. Tem mais um texto para ler. Você leia em pé comigo, é Atos 27, 18 e 19.
Atos 27, 18 começa assim: e a terrível tempestade continuou. Veja bem, aqui é uma narrativa de Paulo quando estava num navio que acabou naufragando. E naquele momento da tempestade, essa é a narrativa. Imagina uma tempestade forte, o que os marinheiros fizeram? No dia seguinte, começaram a jogar carga no mar. O texto continua: e no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Por que eu coloquei esse texto? Porque é uma figura para mim e para você. Algumas vezes, diminuir o peso do barco é uma questão de sobrevivência. Ah, mas o equipamento é tão caro. Tá, mas se ficar no barco vai afundar. E vai para o fundo do mar o equipamento e você junto. Como assim vai jogar comida no mar? Nós vamos comer o quê? Sei lá, morrer de fome leva mais alguns dias, morrer afogado é agora. Algumas vezes diminuir o peso do barco é uma questão de sobrevivência. E eu não estou falando mais do barco de Paulo, estou falando do seu. Jogar fora aquilo que está te impedindo ir adiante é necessário. Se livre de todo peso. Uma boa pergunta para se fazer é essa: vale a pena passar o que eu estou passando? Essa é a boa pergunta. Não seria esse o tempo de se fazer algumas mudanças na sua vida? Você gostaria que chegasse para você um profeta e dissesse o seguinte: falei com você, você desobedeceu? Deus falando com você, né? Falei outra vez e você desobedeceu. Falei outra vez e você protelou. Essa é a última vez que eu vou falar. Não, essa eu vou mudar. Não, mas essa última vez eu estou dizendo, não tem mais chance, acabou. Você gostaria disso? Foi o que aconteceu com Saul. O profeta não faltou para falar com ele. Mas foi rejeitado. Muitas pessoas perdem boas chances de se fazer mudanças na vida. Nós precisamos saber aproveitar o tempo em que nós sentimos que Deus está falando com a gente. Amém? Amém. Posso recomendar algo? Não vou fazer apelo, não temos nem tempo para isso mais aqui agora, estamos terminando. Pode fechar os seus olhos nesse momento? Eu quero orar agora, especificamente, por aqueles que precisam tomar alguma decisão nessa semana e que estão dizendo, sim, eu vou tomar essa decisão. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Deus está te mostrando aí o que é. É por você que eu quero orar. Se alguém aqui fala, não, eu não sei se eu quero, não levanta a mão não. Eu quero orar por quem está dizendo o seguinte: eu vim aqui hoje, Deus falou comigo, recebi fé aqui no meu coração, estou sendo desafiado por Deus a tomar as decisões que eu preciso tomar para tornar a minha vida mais leve e eu servir a Deus melhor. Eu quero ir para o caminho de Deus, fazer o que é correto na minha vida. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Nesse caso, se é você essa pessoa, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Levanta assim como quem está fazendo um voto diante de Deus, tá? Aquela mão esticada mesmo de voto. Eu quero orar por você. Senhor, o Senhor está vendo cada homem e cada mulher que está fazendo um voto diante do Senhor aqui nessa manhã, acreditando, Deus, que esse é o tempo da sua vida, esse é o momento. Que o Senhor os capacite com fé, que o Senhor os capacite com coragem, que o Senhor os capacite com a sua presença, que eles percebam que o Senhor está com eles na decisão em que precisam tomar. Ajude que os meus irmãos tenham a sua vida mais leve. Ajude que meus irmãos sintam esse momento como um momento de crescimento para a sua vida. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente desses meus irmãos em Cristo Jesus. Que eles sintam paz, que eles se sintam confortáveis, que eles se sintam seguros em Ti. O Senhor é a rocha onde nós nos refugiamos nesses tempos de angústia. Que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.